tudo bem? Eu sou Cristiano. O tema de hoje vai ser sobre via anaeróbia e aeróbia, uma revisão, falar de fotossíntese e quimiossíntese, tá? Eu pretendo, após essa aula, tentar sempre manter contato com vocês, que eu poderia até marcar é, uma, uma aula síncrona, ou seja, com a presença de vocês, ou mesmo gravar áudios e enviar para vocês no WhatsApp, tá? Vem comigo, vamos embora. Eu falei para vocês que nós precisamos sempre dessa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética, que vem através do uso dos alimentos, carboidratos, lipídios e proteínas, para a gente obter essa molécula e assim fazer as reações celulares e manter a nossa vida, certo? Para a gente produzir energia, a gente utiliza principalmente a partir de um carboidrato, de um açúcar chamado glicose, mas podemos também produzir a partir de óleo e a partir de proteína, gordura, do óleo e proteína, mas o foco aqui nos carboidratos. As nossas células, nós pegamos a glicose que vem dos alimentos, tá? Principalmente os carboidratos, as massas, né? Açúcar, arroz, feijão, macarrão. Dentro da nossa célula, no citoplasma, vamos ter a transformação da glicose até piruvato ou ácido pirúvico, e essa via metabólica ocorre na ausência do oxigênio e produz, por molécula de glicose, só 2 ATPs, chamados de glicólise anaeróbia. Glicólise é quebra de glicose sem precisar de oxigênio. Tá certo? Esse é o significado de glicólise anaeróbia. É claro que esse piruvato, se nós continuarmos nessa via metabólica, ele vai produzir ácido lático, que se levanta muito a hipótese de que o ácido lático seja o grande causador da cãibra quando a gente faz exercícios muito intensos que não usam o oxigênio, tá certo? Mas, em usando o oxigênio, nós vamos ter nas nossas células, corada aqui em rosa mais escuro, uma unidade chamada de mitocôndria, tá? O piruvato entra na mitocôndria, vai no ciclo de Krebs, que é um ciclo de transformações, isso dentro da mitocôndria, e o ciclo de Krebs está conectado dentro da mitocôndria à fosforilação oxidativa. Por que o nome é fosforilação? Porque produz ATP, fósforo, a formação de fósforo para se ligar no ATP. E por que o nome é oxidativo? Porque usa oxigênio. Qual é a vantagem? A via sem oxigênio só produz 2 ATPs. A via com oxigênio é mais eficiente, produz uma quantidade maior, 36 ATPs ou moléculas energéticas. Tá? Então a via oxidativa ou aeróbia, ela é mais eficiente para a produção energética. Tá certo? E é por isso que nós queremos maior proteção cardiovascular, é muito orientado pelos médicos ou professores de educação física, exercícios aeróbios. O exercício aeróbio aumenta muito a produção de energia. Certo? Vamos lá. Eu também falei na aula anterior que nós temos bactérias aeróbias, né? Bactérias aeróbias, quando a gente coloca num tubo, ela fica mais próxima à parte de cima, onde tem mais oxigênio. As anaeróbias facultativas, facultativa quer dizer que não é obrigatório, ela também pode ficar em locais onde usa oxigênio, bastante oxigênio, e locais onde não tem oxigênio. E tenho aquelas anaeróbias restritas ou estritas, que são as obrigatórias, que só crescem em meio sem oxigênio. Então, nota que ela fica no tubo de crescimento de bactéria, ela fica distante do local onde tem o oxigênio. Tá? Então, fica perto do local onde tem oxigênio, é aeróbia. Se espalha, a anaeróbia facultativa e a anaeróbia restrita, estrita, obrigatória, só sem, no meio sem oxigênio. Tá certo? Beleza. Agora, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo pelo qual a gente tem a conversão da energia solar, por isso tem esse prefixo foto, de fóton luminoso, e a partir daí nós temos a síntese ou produção de compostos orgânicos. Por isso o nome é fotossíntese.
a produção de compostos orgânicos, tá? A partir do fóton luminoso. Quem é que faz isso? Principalmente plantas e algas. Algumas bactérias, chamadas cianobactérias, também fazem processo de fotossíntese. Tá? Então, olha o processo de fotossíntese. Eu tenho a energia do Sol, tá certo? É aproveitada através da planta que pega o gás carbônico, o dióxido carbônico, a água pelas raízes e através da energia da luz produz substâncias orgânicas, principalmente a glicose, e ainda lança na atmosfera oxigênio. Tá? Aqui nós vemos uma microscopia de uma célula vegetal, na qual nós vemos, aqui em verde, o local chamado de cloroplasto, que é o local onde faz o processo de fotossíntese. Nota que ele tem a cor verde por conta do pigmento de cor verde chamado de clorofila. Tá certo? Beleza. Agora, quais são os fatores que influenciam a fotossíntese? Primeiro, temperatura. Em temperaturas mais frias, a fotossíntese é menor. Quando a gente chega numa temperatura ali próxima a 37, 35, 37, é o local onde tem o ápice da fotossíntese. E se a temperatura começa a aumentar muito, também há uma queda da fotossíntese. Então, a fotossíntese tem um pico de ação em aproximadamente 35, 37 graus Celsius. Então, a temperatura é um fator importante para a fotossíntese. Quantidade de gás carbônico, né? Aqui nós, conforme aumenta a quantidade de gás carbônico, aumenta a taxa de fotossíntese até um limite, tá certo? No caso da nossa atmosfera, o nível de gás carbônico está aqui, tá? Em 0,04% de gás carbônico. Então, até a gente fala sobre efeito estufa, acúmulo de gás carbônico. Teoricamente, esse aumento de gás carbônico ele vai até aumentar a taxa de fotossíntese das plantas. Por quê? Quanto maior o nível de gás carbônico, maior a taxa de fotossíntese. Vai ter um momento com limite que, por mais que eu aumente o nível de gás carbônico, a fotossíntese não aumenta. E, finalmente, a quantidade de luz. Se eu tenho pouca luz, baixa a fotossíntese. Conforme a intensidade luminosa aumenta, a taxa de fotossíntese também aumenta. Então, os fatores influenciadores da fotossíntese são temperatura, aumentou a temperatura até o limite, aumenta a fotossíntese, quantidade de gás carbônico, aumentou o gás carbônico, aumenta a fotossíntese, e intensidade de luz. Tem mais luz, aumenta a fotossíntese. Claro que nós temos um limite, né? Sempre há um limite na qual não é ultrapassado, certo? Beleza. A luz que chega para fazer a fotossíntese, ela na verdade ela tem várias cores, né? Porque tem várias ondas luminosas com vários comprimentos de onda que chegam até a nossa visão como a luz branca, luz visível. Então nós temos aqui o violeta, o índigo, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então nota que desde o violeta até o vermelho há um aumento do comprimento de onda. O comprimento de onda luminoso vai aumentando de acordo com essas cores. Nota que a decomposição da luz, por exemplo, no arco-íris, ela decompõe todas essas cores que estão nos diferentes comprimentos de onda da luz branca. Tá certo? Só que é o seguinte, aqui eu tenho os gráficos que mostram a ação da fotossíntese, né? E da absorção. Em verde está aqui a clorofila. Nota que eu tenho maior absorção do fóton luminoso, tá? Nesse comprimento de onda, que tem do violeta, do índigo e o azul, e do laranja até o vermelho. Essas são as duas faixas de comprimento de onda na qual a clorofila consegue absorver a energia. Nota que na faixa do verde ela não absorve. Então, na verdade, quando a gente olha a planta e ela tem a cor verde,
é porque a única faixa luminosa que ela não absorve é a verde. As outras extremas, que são o violeta e o azul, até o azul, o laranja e o vermelho, eles são absorvidos e são aproveitados para a fotossíntese. Certo? Já a quimiossíntese é a produção de energia, quimiossíntese é a produção de matéria, síntese, né? Através de reações químicas sem precisar de luz. Então, fotossíntese com luz, quimiossíntese sem luz. Exemplo, nós temos bactérias no solo, elas não captam luz, mas elas fazem a quimiossíntese. Elas pegam amônia no solo e, através do uso do oxigênio, produzem energia, e essa energia é importante para produzir aqui matéria orgânica. Lembrando o seguinte, esse processo aqui de produção de matéria orgânica, ela depende de uma energia, tá certo? E que vem aqui da amônia. Tá? Essas bactérias são chamadas de bactérias nitrificantes, porque elas usam amônia, que tem nitrogênio, para produzir energia, e essa energia ela consegue produzir matéria orgânica. Nota, quimiossíntese. Fotossíntese é com luz, tá bem? Valeu, gente, muito obrigado. Eu vou postar uma avaliação também para vocês, tá? Valeu!